Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para o nosso primeiro bloco. Vamos falar de economia. Entre as medidas anunciadas pelo governo nesse ajuste fiscal, tem uma delas que está contrariando muito o setor empresarial, que é um confisco de 30% nos recursos que financiam o Sistema S. Todo mundo conhece, SESC, SENAT, SESI, enfim. E isso vai inviabilizar muitas atividades do Sistema S se chegar a se efetivar esse confisco de 30% nesses recursos. Eu vou falar sobre este e outros assuntos agora com o superintendente da FEComércio, Egídio Garó. Por favor, Egídio. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Como vai? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, superintendente, esse anúncio que eu fiz agora, essa notícia que foi em cheio contra os empresários, porque o Sistema S tem grandes serviços prestados ao país, inclusive supre uma deficiência do próprio governo, oferecendo saúde, educação, lazer, cultura. E agora esse confisco que me parece que não vai ser viabilizado, já que o governo recuou, né? É verdade. Aí, por esses dias atrás houve um pequeno recuo, postergou-se então o prazo ali para ser enviado ao Congresso para análise. Isso aí é um bom sinal, mas não significa que a situação está resolvida. Uma outra abordagem também é que eles tendem a amenizar um pouquinho, ser um pouco mais leves na situação. O que não faz muita diferença, sendo menos leve ou mais pesado, não faz muita diferença se houver efetivamente esse confisco aí, né, dos 30%. Agora, como é que funciona o financiamento do Sistema S para que o governo fique de olho nesse recurso? Sim, na verdade a criação disso, o Sistema S, na verdade, ele foi constituído já na década de 40 ainda, então veja que é um bocado de tempo ele presta serviço ao país. Então, a coisa funciona da seguinte maneira. O artigo 149 da Constituição Federal, por isso é uma matéria de Constituição, é quem cria isso, inclusive para atender às necessidades do setor econômico, né? Então, no caso do comércio, da indústria, da agricultura. Nessa ocasião, estipulou-se um determinado valor. Então, veja só, da folha de pagamento bruto das empresas, eles pagam mais 2,5%, que é uma contribuição compulsória, que é exatamente para fomentar o desenvolvimento, a qualificação, o treinamento, a saúde, o lazer, enfim, o aprendizado do Sistema S, de uma maneira geral. Então, desses 2,5% é uma contribuição compulsória. Ele não tem característica de imposto, ele não passa nas contas públicas, ele não entra em nenhuma conta pública. Ele é fiscalizado, sim, pelo Tribunal de Contas da União, até porque é uma contribuição compulsória, tem que se dar destino muito claro e muito transparente da utilização deles. Mas ele não tem natureza de imposto. Apesar de que há duas correntes jurídicas aí discutindo esse aspecto. Então, desses 2,5%, 1,5% vai para uma instituição e 1% para outra. Então, há um certo equilíbrio para se poder Quais fomentar. Instituições? 1,5% para o SENAC, se eu não me engano, e 1% para o SESC, ou vice-versa. Eu não tenho muito bem certeza nesse aspecto nesse momento. Quanto representa isso em valores? Em todo o sistema, veja que já é um assunto que vem sendo discutido desde 2008, né? Por conta até do ministro Haddad, na ocasião, ministro da Educação. Hoje se fala em torno de 6 bilhões, mas ele está variando entre 6 e 8 bilhões. Quer dizer que o ministro da Educação, Haddad, na época, já estava propondo isso? Sim, já havia uma proposta, inclusive, com esse mesmo percentual de 30%, de sacar esses 30% da contribuição, dessa contribuição compulsória, para fomentar ensino superior. Olha, uma coisa que impressiona é como que esse governo é voraz quando se trata de dinheiro dos outros, né? É impressionante como o governo só enxerga dinheiro do trabalhador, do setor empresarial. Podia enxergar dos bancos, por exemplo, o sistema financeiro. Chegou-se um comentário esses dias também, nós ouvimos alguma coisa a respeito, se te tirasse um pouquinho mais dos banqueiros, nós não precisaríamos sacrificar o cidadão. Então o povo já vem num sofrimento muito grande, já não é de agora, já passou por momentos muito difíceis na nossa economia, a década de 80 foi crucial para quem viveu por lá, ainda se lembra muito bem disso. Então, há essas instituições que sempre estiveram presentes, né, no comércio. Sem dúvida. Olha, se tem uma instituição que presta um serviço à sociedade e que a população valoriza, é o SESC, o SENAC, o SESI. Quem aqui que está vendo o programa que de uma forma ou de outra já não se beneficiou com isso, né? Acredito que todas as pessoas que nos ouvem nesse momento já frequentaram ou passaram algum dia numa dessas instituições. Então são ações muito, muito importantes, ou seja, elas representam, elas desenvolvem ações que seriam de competência do governo e que ele não o faz, então ele permite que essas instituições o façam. E quando o fazem, fazem da melhor maneira possível. Veja só, com esse mesmo recurso, não é somente coisas pagas, além de toda a infraestrutura que nós observamos no país inteiro, né? Mas eu tenho os programas de gratuidade.
Não é? Então eu tenho lá no Senac cursos que são gratuitos para a sociedade, qualquer pessoa da sociedade pode frequentar, pode participar, pode se inscrever. E se isso acontece, 30% desses recursos confiscados, vai inviabilizar em quê as instituições? Há uma perspectiva, uma estimativa de que no país 400 escolas do Senac encerrem suas atividades. Não é pouco. Além disso, nós temos ali a restrição na expansão de tudo aquilo que se planeja. Então essas ações todas do Sistema S, elas não são estáticas, elas evoluem à medida que o tempo passa. Então se eu tenho 1 milhão de atendimentos no ano do ano que vem eu quero ter 1 milhão e 200 mil atendimentos, 2 milhões de atendimentos, enfim, sempre aumenta. A qualidade, a característica dos cursos que são oferecidos também, especificamente pelo Senac, falando agora da qualificação profissional, também ela vem sempre de encontro à necessidade do mercado. As profissões mudam a todo tempo. Né? Nós temos aí situações que são tendentes, que estão surgindo agora. Porque o que acontece? E o empresário que tem lá a sua empresa, que faz essa contribuição e que isso se reverte em benefício para o seu funcionário, que é trabalhador e que tem direito, quer dizer, ele também vai ser prejudicado, porque aí a qualidade de vida do seu funcionário vai diminuir. Sem dúvida. Isso aí ainda pode refletir um problema social muito intenso. Então veja, quando eu não tenho esses programas de gratuidade, esses programas de qualificação, de treinamento, de formar mão de obra especializada para atuar no comércio, na indústria, na agricultura, no transporte, veja só, então eu perco a qualidade da competitividade no atendimento, eu já começo a ter um problema por aí. Segundo, se eu não tenho mão de obra qualificada, eu não posso pegar qualquer um para trabalhar, portanto eu vou ter um problema de redução da oferta do emprego. Havendo redução da oferta de emprego, associada à falta da orientação educacional também, eu vou ter mais adolescentes aí pela rua, andando para lá e para cá à toa, fazendo sabe Deus o quê, sem perspectiva nenhuma de vida, o comércio, a indústria, a agricultura, o transporte, sem perspectiva nenhuma de desenvolver, buscar novas tecnologias, buscar novos programas, criar emprego, criar renda, reflete no futuro. A gente analisando aqui as medidas que são anunciadas pelo governo, a impressão que dá é que o executivo e até parte do legislativo estão muito desconectados com a realidade da sociedade, porque quando você parte para conversar com os diversos setores, né, cidadão, trabalhador, empresário, as soluções propostas são muito mais lúcidas do que o governo está discutindo. Pois é, nos parece que é uma cartilha, né? Então, eles estão, na verdade, seguindo, legislativo e executivo, a cartilha dos interesses partidários, porque nesse momento o que estão fazendo? Negociando ministérios. Pois é, isso aí é prejudicial. Veja, tanta coisa importante para acontecer nesse país. É como pensamos, não é? A sociedade de uma maneira geral pensa, eu assim o penso, com certeza você também o pensa, quem nos assiste também o pensa. Nós acreditamos que o nosso Congresso deva se preocupar muito mais com os benefícios do nosso país, com o desenvolvimento do nosso país, não é? Com as ações que ele pode fazer para minimizar o sofrimento, minimizar a pobreza, aumentar a educação, aumentar a renda, colocar o país no rol dos países desenvolvidos do mundo. Mas infelizmente isso aí está sendo substituído, né? Então, ao invés de ter uma visão focada nesse assunto, foque-se em outros interesses, em outras cartilhas. No caso, a classe empresarial, a FEComércio, outras instituições, como que estão se articulando junto com a sociedade para também marcar posição e se fazer ouvir? Inicialmente, a Federação do Comércio tem se manifestado assim, com muito empenho nesse aspecto, aqui no Acre, mas em todas as outras unidades da Federação. Federação do Comércio, nós somos em 27, vinculadas à Confederação Nacional do Comércio. Além dessas 27, nós temos outras 7 federações também ligadas ao serviço, por exemplo, dos combustíveis, dos corretores de seguros, que também fazem parte do rol, da base de sustentação da Confederação Nacional do Comércio. Isso nós falando da Confederação do Comércio. Pensa na Confederação da Indústria, que tem essa mesma estrutura, essa mesma característica. Então, todos nós estamos conversando na mesma língua. Primeiro, vamos discutir, vamos mostrar a insatisfação. Isso é prejudicial, não é pelo sistema, isso é prejudicial para a sociedade. É cortar a oportunidade de ensino, é cortar a oportunidade de aprendizado, é cortar a oportunidade de desenvolvimento, é impedir que pessoas sonhem, que os nossos jovens, os nossos adolescentes sonhem. Eu estou matando os sonhos de um monte de gente. A verdade é que o grande problema do Brasil hoje é o governo. Quem deveria criar a solução é o maior problema e a coisa tende a ir de mal a pior, pelo que a gente vê aí, o dólar subindo, sabe, a credibilidade do Brasil lá embaixo. Se ninguém der um freio, o caos vai se estabelecer. Mas tem algumas notícias boas ainda da FEComércio, eu quero aqui conversar sobre. Por exemplo, eu estive em Cruzeiro do Sul recentemente e vi lá o complexo que está sendo construído pelo SESC, uma coisa impressionante, uma infraestrutura enorme. Como é que está essa obra, hein? Ela está na fase de urbanização agora. Nós temos aí a inauguração prevista agora para o final do ano. Então nós teremos ali uma surpresa, um dos maiores centros de lazer e entretenimento, de hospedagem
da região norte do país, está localizada ali agora em Cruzeiro do Sul. Uma infraestrutura muito boa, muito bem trabalhada. Nós temos lá hotel com apartamentos, inclusive alguns contendo salas. Nós temos áreas para esporte aquático, fitness, campo de futebol. Nós temos lá uma área coisa maravilhosa. de primeiro mundo. O Acre não tem ainda uma estrutura daquele porte, né? Não, não tem. E ela chega a ser comparada com algumas outras estruturas, se não for melhor do que algumas outras que já existem no país. Eu passei na frente ali naquela rodovia, até uma espécie de lago artificial foi criado com praia, uma coisa impressionante de uma beleza rara. Sim, olha só, a título de curiosidade, quando começou a obra para a construção daquele centro de lazer lá em Cruzeiro do Sul, aquele lago ele foi totalmente esvaziado, toda a madeira que estava submersa foi removida, reaproveitada lá na própria instalação e o lago foi cheio novamente, foi reenchido. Então nós temos lá um lago que você pode tomar um banho, pode nadar, pode brincar numa praia, pode fazer um esporte aquático, andar com um barquinho, um pedalinho, pode cair, você não se machuca, porque está limpinho. Então uma obra muito grande, muito bacana, muito importante. E em relação a outros projetos do Sistema S aqui no Acre, é um ano difícil, a economia vai mal, mas tem medidas em andamento aí que vão garantir que o serviço continue. Tem. O objetivo é sempre manter a perenidade das ações. Há dificuldade, mas nós estamos sempre preparados para nos unirmos, para nos juntarmos, seja lá com quem for, para trazer benefícios para a sociedade. Não há instituição mais importante, mais equilibrada e mais focada na contribuição, na sua responsabilidade social, do que o Sistema S. Então, veja, um exemplo disso foi agora no começo do ano, quando nós tivemos aquele processo da alagação, do transbordamento aqui do Rio Acre, que dizimou ali uma série de casas, de residências de comércio. O sistema, no caso agora o sistema FEComércio, Sesc Senac, ele entrou com mais de 3,5 milhões de reais em doações. Veja, uma quantia interessante, o governo federal havia liberado alguma coisa em torno de 4 milhões e meio, não creio, não tenho notícia se ele já foi todo entregue ou se ainda tem para passar. Mas ele tem uma contribuição importante. E essas ações todas, elas acontecem também por contingência. Eu não tenho somente aquelas ações planejadas. Não, nós temos ali o Sesc Ler, são as unidades do Sesc que vão sendo inauguradas há pouco tempo. Inaugurou-se em Senador Guiomar, uma unidade do Sesc, uma estrutura muito bonita também lá, bem espaçosa, bem ampla, um lugar muito gostoso. Em Plácido de Castro também temos uma. Né? Então, esses projetos todos vão em expansão. Em Brasileia nós também temos. Daqui a pouquinho, a grande maioria dos municípios acrianos ali nas regiões, em algumas regiões, terão uma unidade do Sesc por conta da expansão que se faz. Egídio, esse problema recente que o Acre está enfrentando dos apagões de energia elétrica, um dos setores prejudicados é o comércio, assim como toda a economia. Mas como é que vocês estão dialogando com as forças do próprio governo para resolver essa questão? Na verdade, há uma mobilização agora entre Acre e Rondônia. Então, esses dois estados, a Federação do Comércio de ambos os estados já estão se manifestando, se pronunciando, pedindo providências, inclusive ao ministro, numa carta endereçada ao mesmo, por esses dias agora passando, foi endereçado ao ministro pedindo providências. Mas como reforço, porque essa decisão, já no meio político, no noticiário, nós já havíamos percebido que ele já havia recomendado isso no noticiário, assim como também a nossa bancada federal tem atuado ali com uma certa influência para resolver esse problema que é extremamente importante para a nossa região. Então, nesse aspecto, a federação se manifesta também em benefício do desenvolvimento do comércio, para que não haja mais prejuízos por conta do apagão. Até porque não justificaria a cobrança de bandeira vermelha para nós passarmos a falta de energia elétrica. Verdade. Então, já que é para faltar, não cobra a bandeira vermelha. Não é? Egídio, obrigado por sua vinda aqui, quero agradecer e torcer para que a FEComércio e as instituições permaneçam prestando esse grande serviço à sociedade. É o nosso trabalho, contamos com todos vocês para isso e com a sociedade também, que tenha sempre com bons olhos os trabalhos realizados pelo Sistema S nesse Brasil inteiro. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta, não saia daí.